Que as misericórdias do Senhor se renovem a cada dia na vida de cada um. Amém? Antes de começar essa reflexão, gostaria de convidar que ficasse de pé. Vamos ficar de pé. Vamos cuidar do corpo um pouquinho, estica um pouquinho. Estica o braço. Estica o outro. Estica a coluna, ainda mais aqueles que já caminharam um pouquinho mais aos anos de vida. Estica bastante. Relaxa, fecha os olhos, relaxa. Bom, cuidamos do corpo, né? Agora vamos cuidar da mente, do coração, do espírito. Vamos falar com aquele único capaz de fazer isso. Vamos pedir nesse momento, Senhor Deus, nesse momento, o Senhor venha nos usar, Pai. Amém. Que o Senhor venha falar através de mim, Amém. através do Santo Espírito, através da Tua palavra, Pai. Amém. E que os corações, ó Deus, possam, ó Deus, receber de bom grado o melhor alimento que pode se experimentar aqui nessa terra. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Poderia sentar. Se quiserem chegar mais para perto, fiquem à vontade. Se quiser dar uma boa noite, meu irmão, a quem você não deu aí, pode dar uma boa noite. E antes de entrar no tema central dessa reflexão que eu escolhi para essa noite, eu gostaria de fazer, em rápidas palavras, um preâmbulo, uma pequena introdução, pontuar algumas questões, para que aí sim eu possa entrar no tema central. Caminhando pelos Evangelhos, a partir do Novo Testamento, nós vamos observar muitos registros acerca de Jesus. E em muitos registros, a gente vai observar que Jesus, muitas vezes, ele ensinou, muitas vezes, Jesus aconselhou, muitas vezes, Jesus indignou-se, muitas vezes Jesus chorou, chegou a chorar, muitas vezes Jesus se afligiu, mesmo em grande luta, tal qual no jardim, e principalmente, o que mais importa, muitas vezes Jesus deliberou, ele ordenou. Por que eu estou dizendo isso? Porque é importante que nós tenhamos essa percepção, esse entendimento do que Jesus queria nos ensinar, do que Jesus queria nos aconselhar, do que Jesus queria deliberar, dizer que é ordem. Tal qual a grande comissão se encontra lá em Mateus, no capítulo 28, a partir do verso 17, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Ele não facultou, ele não aconselhou, ele não ensinou, ele ordenou. É uma ordem. E não diferente dos dias de hoje, imagino eu, que Jesus enfrentou as mesmas dificuldades ou semelhantes dificuldades que encontramos nos dias de hoje, principalmente as lideranças da igreja, devido à própria natureza humana, através do pecado, desde Adão e Eva lá no jardim. Dentre muitos que nós herdamos, inveja, todos esses sentimentos, ganância e tantas outras coisas mais que precisamos controlar dentro de nós, precisamos da graça do Senhor, da presença do Espírito Santo, para que isso não se sobreponha. Temos um chamado autossuficiência, independência. E Jesus, nas muitas vezes desses registros, observava isso no comportamento das pessoas. E analisando, trazendo para os dias de hoje, não é muito diferente. Talvez algumas situações possam se diferenciar, mas na verdade, no fundo, tantas outras continuam sendo da mesma forma. Por isso que a Bíblia também, ela nunca cai em desuso, ela nunca fica desatualizada, porque o comportamento humano também, ao longo dos tempos, a humanidade não muda, e se muda para pior. Cada vez mais necessitamos da palavra do Senhor, das palavras do Senhor. É por isso que Jesus encontrou tanta dificuldade, tanta oposição, até mesmo dentro da religião, da própria igreja. Porque
A natureza humana levava a ter religiosidade, a práticas que não estavam adequadas com o Evangelho de Jesus. E eles eram os primeiros a se levantar, porque Jesus veio para ensinar, veio para viver, veio para justamente andar de encontro, de forma contrária ao comportamento humano. E é aí que eu quero chegar, na questão da independência, da autossuficiência. Interessante, um dia eu estava naquele parquinho da praça ali, com o Natan, e ele subiu num brinquedo daquele mais alto e ameaçou pular. E eu falei, não pula que é alto para você, você vai cair, vai se machucar. Sabendo do tamanho das perninhas dele, da altura, não ia dar bom. E ele pulou, ele bateu com o joelho no queixo e quebrou um dente. Falei, eu avisei. Mas o mais curioso, o mais interessante, porque tudo na vida traz uma lição para a gente, é imaginar que a nossa relação com Deus não é diferente. Muitas das vezes, nós crescemos, nós envelhecemos, e ainda assim continuamos agindo assim com Deus. Em muitos momentos Deus diz da sua palavra, ou através do seu Espírito Santo, diretamente ao nosso coração, olha, não faz, não vai dar bom. E a gente insiste e faz. E aí o resultado vai ser amargo, e a gente experimenta aquele resultado amargo, né? Passamos, né, pelo resultado, pelas consequências daqueles atos, do qual a gente poderia ter evitado se tivesse ouvido a voz de Deus. E também podemos observar que naquela época de Jesus, como é os dias de hoje, as pessoas iam acrescentando coisas no seu dia a dia, na sua vida, nos seus projetos. E face a isso, Jesus, que veio pregar o Evangelho, o reino dele, encontrou também enorme dificuldade nisso, nas prioridades, até que ele chega, né, ao ponto de falar essas palavras que eu vou estar dizendo agora, que está registrado lá no livro de Lucas, capítulo 12, do verso 22 ao 34. Alguém puder vir aqui à frente e ler esse texto para mim? Lucas capítulo 12, verso 22 ao 34. Pode alguém aqui ver? Ler de repente uma versão diferente que a versão aqui. Uma versão. Texto bastante conhecido por todos nós. Jesus dá conselho às preocupações da vida e disse a seus discípulos: portanto, digo-vos, não vos preocupeis por vossa vida, o que comereis, nem por vosso corpo, o que vestireis. A vida é mais que o alimento e o corpo é mais do que as vestes. Observai os corpos, por não semeiam, nem colhem, nem têm despensa nem celeiro, e Deus os alimenta. Quão mais importantes sois do que as aves? E qual de vós, por se preocupar, poderá acrescentar um pouco da sua estatura? Se então não podeis realizar as coisas mínimas, por que vocês preocupais com o restante? Observai os lírios, como crescem, não trabalham, nem fiam, e no entanto digo-vos, Salomão, em toda sua glória, não se vestiu como um deles. Se então Deus veste assim a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais vestirá a vós, ó homens de pequena fé. E não busquei o que haveis de comer ou o que haveis de beber, nem sejais de mente duvidosa, pois todas essas coisas as nações do mundo buscam, e vosso Pai sabe que necessitai dessas coisas. Mas antes buscai o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho,
pois é do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. Amém? Recebeu aí, meu irmão? Gostaria de mais uma vez frisar no verso 31: buscai antes o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Lembra que eu falei da autossuficiência, da independência? O título dessa reflexão é Priorizando o Reino de Deus. Que grande desafio! Mas por que grande desafio? Por isso, pela nossa autossuficiência, autogerência, autoindependência, que em muitos momentos criamos nossos próprios projetos, nossos afazeres, nossas atividades, e muitas das vezes não dedicamos nem o mínimo possível para pedir orientação do Senhor. E naquela época não acontecia diferente. Precisamos priorizar o reino de Deus. E às vezes você pode ser inconscientemente levado, ou alguém pode ser inconscientemente levado a pensar assim: ah, mas eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha faculdade, eu tenho a minha casa para cuidar, né? Para as pessoas que cuidam de casa, as donas de casa, eu tenho os meus filhos, eu tenho os meus, né, as minhas propriedades, minhas fazendas e tantas outras coisas. E inconscientemente tem que pensar: o que Deus está pensando? Está sobrando tempo assim? Priorizar? Mas é exatamente isso. Nessa palavra, Jesus foi literal. É uma ordenança. Assim como da grande comissão. Priorizar. Precisamos priorizar o reino. E ele diz por quê? Porque ele vai acrescentar. Ele vai, tudo aquilo que nós necessitamos, ele vai suprir. Mas a gente anda justamente na contramão. A gente acha que com isso, com essas atividades, com esses projetos, com essas iniciativas, nós vamos nos autossustentar, sustentar nossa família e por aí afora. Quando que Jesus diz, né, que é justamente ao contrário: priorize o reino dos céus, priorize o reino de Deus, que eu vou vos acrescentar. Então, eu gostaria de já começar a fazer uma pergunta para você, para a sua reflexão. Não precisa me responder, mas reflita entre você. O que é mais importante em sua vida? Você saberia dizer para você mesmo? Que estamos falando de prioridade. Não adianta você dizer que é o reino de Deus, que é mais importante em sua vida, na sua vida, se ele não está em primeiro lugar. Você vai estar enganando a si mesmo, a Deus, talvez a mim, a outras pessoas, mas a Deus não. Então, a primeira sintoma, o primeiro indício de que a gente não está priorizando o reino de Deus é fazendo essa pergunta e respondendo, obviamente: o que é mais importante na minha vida? Se mais importante na sua vida realmente tem sido o reino dos céus, a obra de Deus, a vida com Deus, certamente tem sido prioridade na sua vida. Muitas pessoas, precisamos refletir, buscam segurança, sucesso e felicidade. Muitas das vezes, com essas atitudes nossas, com todos esses projetos, nós estamos buscando o quê? Eu tenho que trabalhar. Por que eu tenho que trabalhar? Para eu ter as coisas. Por quê? Para se sentir seguro, dar segurança à sua família. Mas não é isso que Jesus está falando. A nossa segurança vem de quem? De Jesus. Então, o dia que ele passar a ser prioridade na minha, na sua vida, nós já estaremos seguros. Mas eu estou investindo no reino do céu, mas como é que eu vou fazer para comer amanhã? Jesus já falou. Salmo 37, verso 5 também já diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo ele fará. Se você não fez ainda, está te faltando fé, está me faltando fé. Talvez seja isso. Então, é um mandamento de Jesus: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas a cada um de nós. Jesus chama, isso que você chama de prioridade, que precisa fazer,
Jesus chama de demais coisas, outras coisas. Não dá essa importância que você e eu damos a essas coisas. E aí, você pode me perguntar, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é justamente isso. É o reinado dele em nossas vidas e no mundo. É em nós e através de nós. Interessante que muitas das vezes a gente também tem que estar atento no que nos motiva também a priorizar o reino de Deus. Porque muitas das vezes você pode fazer por compromisso, muitas das vezes você pode fazer até mesmo por interesse. Quando eu digo vocês, eu também, essa palavra, ela é primeira para mim, como fato de barganha, ou barganha. Eu vou à igreja, eu vou fazer porque eu vou receber isso. Eu vou fazer isso porque quem sabe eu vou desenvolver esse lado meu aqui, esse talento que eu tenho, eu vou ser reconhecido. Tanto é que se você, todas as vezes que eu vejo a entrevista de grandes cantores do mundo secular, cantores mundanos, você vai ver a história deles, a maioria deles começaram onde? No altar. Começaram louvando ao Senhor. Mas em algum momento, a autossuficiência, o fato motivador que os levou no período que eles começaram, não era o verdadeiro fato. E qual é o fato que realmente tem que nos motivar? É o amor. O amor a quê? A Deus. Também o quê? Entender que somos totalmente dependentes do Senhor, de Deus. Porque às vezes nós temos a tendência de achar, se fazemos algo para Deus, se vamos à igreja, se vamos num pequeno grupo, se fazemos qualquer coisa na obra de Deus, estamos fazendo um favor para Deus, um favor para a igreja, estamos diminuindo a grandeza de Deus e estamos nos engrandecendo. Imagine, tente-se, claro que não há como, mas tente se colocar no lugar de Deus e olhar o Todo-Poderoso, o Criador do céu, do universo, aquele que nem precisa de nós, não precisa nem da nossa obra, do nosso serviço, e resolveu nos agraciar e nos dar esse privilégio de fazer a obra dele. É um privilégio ele olhar para a gente e ver uma pessoa com essa mentalidade, ou inconscientemente pensando isso. Eu vou fazer isso, eu vou ajudar aquele irmão ali porque eu vou ficar bem na foto, eu vou fazer isso aqui assim porque para quebrar o galho ali na igreja, do pequeno grupo que está precisando, tem tão pouca gente, é quase como se estivessem fazendo um favor na obra de Deus. Esse também não deve ser o fato motivador, não deve ser a mola propulsora, como o Natan gosta de falar, para as nossas vidas de cristão. Priorizar o reino de Deus é, sobretudo, amar a Deus sobre todas as coisas e entender quem é Deus, entender quem somos nós. Entender do que Deus precisa, ou seja, de nada, entender do que nós precisamos. Então, enquanto nós não entendemos isso, a nossa condição humana, o que somos e o que Deus é, a gente vai ter, às vezes, ainda assim vai se pegar nesse comportamento de hoje tem que ir na igreja, hoje tem aquele compromisso lá, quase que se estivesse fazendo um favor. Será que Deus vai receber essa obra que você está fazendo? Será que Deus vai ter agrado? Fico a me perguntar, minha também, se em algum momento eu ajo dessa forma. É claro que nós somos humanos, nós somos falhos, em algum momento acaba acontecendo. Mas nós precisamos crescer, nós precisamos nos aprofundar mais, nós precisamos nos aproximar mais de Deus, porque quanto mais nós nos aproximarmos, mais o conheceremos. Quanto mais próximo, conta aquela história do menininho, com o pai dele, falando do avião, e ele viu o avião voando muito longe, e ele falou: nossa pai, o avião é tão pequeno, achei que era grande. Ele falou: tá bom, meu filho, o avião é pequeno. Um dia ele levou o filho no aeroporto, quando ele viu um avião de perto, ele falou: meu Deus, pai, como o avião é grande, assim somos nós em relação a Deus. Quando nós vemos Deus de uma forma distante, quando temos um relacionamento muito distante, as ações de Deus, o tamanho que vemos Deus, ele diminui. Quando nós nos aproximamos em oração, investindo no reino dele, nós começamos a ver realmente o tamanho de Deus. E creio que nunca veremos o tamanho do que realmente é, porque Deus, até me lembro,
daquela canção que a tia cantava. Incomparável, Senhor, Tu és, Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos Teus pés. Incomparável, Senhor, incomparável. Mas caminhando um pouco mais para finalizar, como então posso buscar o reino de Deus? Eu gostaria de dar algumas sugestões práticas para que possamos buscar o reino de Deus. Primeiro, é buscar uma relação pessoal com Deus através da oração e da leitura da palavra dele. Nós só nos aproximaremos de Deus quando começarmos a buscar a Deus através da sua palavra, através da oração, através de um contato, de um relacionamento mais próximo com Deus. Outra dica para que possamos priorizar o reino de Deus é a obediência a Deus e seus mandamentos. Precisamos priorizar sermos obedientes, pedir para que Deus molde o nosso caráter, para que Ele nos domine sobre as forças que temos da carne. Outra dica, buscar a justiça e a compaixão em nossas vidas e comunidade. Precisamos usar do serviço, da compaixão, da misericórdia, aquele velho pensamento de quando vemos alguém em dificuldade, ele procurou isso aí, se fulano está passando, é consequência do que ele fez, não importa o que ele tenha feito. Precisamos usar de compaixão. Assim, você muitas das vezes não age assim com o seu filho, nós não agimos assim com o nosso filho, né? A gente avisou, aí ele foi lá e fez, aí se machucou, veio chorando. O que acontece no nosso coração? Você já nem lembra mais o que ele fez, você já vai correr para acudir, para acalentá-lo, para cuidar dele. Assim precisamos agir um com os outros, não apontar o dedo, precisamos estender amor e cuidar. Isso é amor, isso é priorizar o reino de Deus. Outra dica para que possamos buscar o reino de Deus é ser um discípulo de Jesus e seguir o seu exemplo. Precisamos ser discípulo, seguir seu exemplo e fazer discípulo. Assim como diz lá em Mateus 28, na grande comissão. E quais são os benefícios de se buscar o reino de Deus? São milhares, poderia destacar muitos. Mas eu vou destacar apenas um, que já está no próprio texto aí. Que todas as nossas necessidades serão supridas. Então, cada dia mais, possamos priorizar o reino de Deus. Cada dia mais, possamos pedir. Muitas das vezes é uma obra que não conseguiremos fazer com as nossas forças, com a força do nosso braço. Nós vamos precisar do auxílio do Senhor. Fazer autoavaliação. Olhar para a nossa vida e ver em que colocação está o reino de Deus na nossa vida. Se ele está em terceiro lugar, se tem alguma coisa que está à frente, se é o meu trabalho, se é a minha família, precisamos começar a trabalhar nesse sentido para realocar, para voltar a deixar o reino de Deus em primeiro lugar. Mas eu vou deixar de cuidar da minha família, eu vou deixar de trabalhar? Não precisa. Até porque o próprio Jesus já disse, todas as demais coisas serão acrescentadas. De repente, a sua família foi acrescentada a você, Deus vai cuidar. É engano nosso, é leve engano achar que a gente cuida de alguma coisa. A gente não tem o domínio sobre nada. Mas a gente insiste. Muitas das vezes, você, como mãe, como pai, vai sair o filho para trabalhar. Meu filho, vai com Deus. Mas ele precisa mesmo estar com Deus, porque se algo acontecer de errado, se for de moto, a moto derrapar, se for um carro capotar, quem vai estar lá para livrá-lo é justamente Deus, não vai ser eu, não vai ser você. Você, quando muito, vai ser o terceiro, quarto, quinto, décimo a saber do que aconteceu. Às vezes acontece isso. Você está em casa, tranquilo, achando que está tudo bem, seu filho está no hospital. Sofreu um acidente de carro, de moto, passou mal, sua esposa, seu marido, o que quer que seja. Então isso já vem mostrar para a gente que a gente não tem o controle de nada.
nem mesmo da nossa própria vida. E é por isso que nós precisamos deixar Deus dirigir. Deixa Deus dirigir. Como que Deus vai dirigir? A gente investindo no reino dele, trabalhando, fazendo o que é dele, e ele fará por nós o que é nosso. Amém? Amém. E eu gostaria nesse momento agora de convidar a você que deseja receber uma oração. Se Deus te tocou em algo nessa reflexão, se você entende que realmente precisa dar uma realocada na sua lista de prioridade, no que você tem feito, se você entende que a necessidade de encher essa igreja, de trabalhar no reino dos céus, ela é muito maior para nós mesmos do que mesmo para Deus, porque Deus te deu esse privilégio. Deus poderia salvar todo mundo no estado de dedo, sem que usasse a vida humana, mas Ele escolheu você, Ele escolheu a mim a fazer esse trabalho tão honroso, te deu esse privilégio. Nunca pense que fazer algo no reino de Deus é um peso. Nunca pense que fazer algo no reino de Deus é ganhar destaque, é bem ganhar por algo, por notoriedade, por desenvolver algum dom, algum talento. É claro que isso vai acontecer naturalmente, mas que o fato motivador seja realmente você entender a sua condição, o tamanho de Deus, o privilégio que Ele te deu de servir onde quer que você esteja, na sua família, na sua comunidade, na sua célula, na sua igreja. Então eu vou pedir ao pastor Hamilton de eu ouvir aqui e pedir que ele esteja orando para aqueles que sentem que precisam dar mais uma chacoalhada, mais uma mudada nessa lista de prioridade. Glória a Deus por essa palavra poderosa. Deus continue abençoando, usando o irmão Fábio, falando os olhos do nome do Senhor. Se você é alguém que deseja priorizar o Senhor, eu sei que todos nós temos um nível de prioridade, né? Mas esse nível precisa ser máximo, porque Deus nos priorizou a ponto de enviar Jesus para morrer em nosso lugar. Então, se você deseja, né, viver dessa forma, né, colocando aquilo que está no texto, buscar o Senhor mesmo em primeiro lugar, fique de pé para nós orarmos. Então, se você também está satisfeito com o seu nível de prioridade, glória a Deus por isso, né? Também vamos estar orando, a Martinha pediu que a gente estivesse orando pelo Rio de Janeiro, né, a cidade do Rio de Janeiro. Está tendo confusão lá? Sempre tem, né? Vamos estar orando, né? Feche os olhos. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, pela palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações. Pai, nos ajude cada dia a entender qual é a prioridade máxima e fazer aquilo que é o mais importante, Senhor, que é te servir, que é priorizar o nosso relacionamento com o Senhor, a tua palavra, a oração, Senhor, porque nós realmente dependemos de muitas coisas, mas quando buscamos em primeiro lugar o Senhor, as demais coisas são acrescentadas. E esse ensino caia como uma revelação no nosso coração neste momento, Senhor. E que o nosso nível de prioridade em colocar o Senhor em primeiro lugar possa cada dia aumentar, Senhor, nas nossas vidas, e realmente no nosso lar, na nossa casa, na nossa família, o Senhor seja prioridade, que as suas coisas sejam prioridade, que o teu reino tenha prioridade, Senhor, nas nossas vidas, Deus, e nos ajude a responder a pergunta: o que é mais importante para nós? Que seja o Senhor, que seja o teu reino, que seja a tua vontade, Deus. Pai, nós agora abençoamos aquela cidade do Rio de Janeiro. Pai, nós clamamos que o Senhor mude a realidade daquela cidade, transforme a guerra em paz, ó Deus, os conflitos, as confusões ali em tempos de alegria. Deus, abençoe os governadores daquela cidade, prefeitos, cada autoridade, Senhor, e que haja uma mudança, que o teu evangelho cresça, porque só o Senhor para mudar a vida das pessoas, que o teu reino chegue ali em cada casa, em cada lar, Senhor, e que aquela cidade não seja conhecida apenas como uma cidade bonita, mas que é violenta, mas uma cidade bonita onde haja paz, onde o teu
Evangelho cresce a cada dia, Deus. Amém. Também abençoe essa cidade que nós fazemos parte, Amém. que cada dia esse seja um lugar melhor para se viver, Amém. uma cidade próspera. Abençoe, ó Pai, os agricultores dessa cidade, abençoe os comerciantes, abençoe os pais de família, Senhor, os lares, Deus. Nós abençoamos como igreja. Amém. E abençoe o restante desta semana, Amém, que Jesus. seja cheia da Tua presença. Amém, Jesus. Os encontros das células que ainda acontecerão, que sejam cheios da Tua unção, Pai. Aleluia. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. E amém. Deus te abençoe.